Longe dos palácios, longe da multidão. Aprendeu a confiar em Deus na solidão. Enquanto outros buscavam reconhecimento, Davi fortalecia sua fé no silêncio e no treinamento. Cuidava das ovelhas durante a noite, protegia o rebanho durante o açoite. Leões e ursos tentaram atacar, mas Deus o ensinou a lutar. Ninguém viu o que ele fazia, mas Deus observava cada dia, porque o caráter é construído longe dos aplausos, antes de ser revelado nos grandes palcos. Ei, seus irmãos olhavam para a sua idade, mas Deus enxergava sua fidelidade. E o mundo vê aparência e posição, mas Deus examina o coração. Antes da coroa veio o deserto, antes da vitória veio o preparo. Davi me ensina a permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Davi me ensina a confiar em Deus, mesmo quando o gigante está crescendo. O homem de Deus não vive por aparência, nem busca glória para si. Sua força vem do Senhor dos Exércitos, e é por isso que ele permanece até o fim. Então chegou o dia da batalha, o exército inteiro tremia na muralha. Golias zombava da nação, espalhando medo e humilhação. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante, olhou para Deus naquele instante. Enquanto todos viam um problema sem solução, ele enxergava uma oportunidade para glorificar o Senhor na missão. Não confiou em armaduras ou poder, não precisou de nada para aparecer, apenas uma funda e uma convicção: meu Deus é maior que qualquer oposição. E naquele vale ficou provado que quem anda com Deus jamais está abandonado. A pedra saiu, o gigante caiu, porque o Senhor da batalha agiu. Quando a fé se levanta, o medo recua. Quando Deus está presente, a vitória continua. Davi me ensina a permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Davi me ensina a confiar em Deus, mesmo quando o gigante está crescendo. O homem de Deus não vive por aparência, nem busca glória para si. Sua força vem do Senhor dos Exércitos, e é por isso que ele permanece até o fim. Ele era pastor, mas tinha coração de guerreiro. Era humilde, mas carregava coragem. Era perseguido, mas não abandonava a fé. Era homem, mas dependia de Deus. Davi não foi perfeito em sua jornada, também enfrentou dor e queda inesperada. Mas mesmo quando falhou diante do Senhor, encontrou arrependimento e restaurador amor. Porque o verdadeiro homem de Deus não é aquele que nunca erra, mas aquele que volta pros braços do Pai e continua firme na guerra. Sua vida ensina geração após geração que a fé vale mais que qualquer posição, que o homem mais forte é aquele que aprende a depender de Deus em tudo que empreende. Davi me ensina a permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Davi me ensina a confiar em Deus, mesmo quando o gigante está crescendo. Eu não confio apenas na minha força, nem naquilo que posso tocar. Minha confiança está no Deus vivo, que jamais deixará de lutar. Porque o mesmo Deus de Davi ainda reina sobre a terra e continua levantando homens para vencer cada guerra. O gigante caiu, mas a fé permaneceu. O reino passou, mas o exemplo ficou. E até hoje Davi continua ensinando que um homem segundo o coração de Deus pode mudar uma geração.
levantar a mão. É viver todos os dias em submissão. É negar a própria carne quando ela quer mandar. Escolher o caminho estreito para andar. O mundo ensina, faça a sua vontade, mas Cristo ensina a responsabilidade. O mundo diz, viva para si, mas Cristo diz, tome sua cruz e siga-me. Um homem de Deus não vive por emoção, ele vive por convicção. Mesmo quando ninguém está vendo, seu caráter continua permanecendo. Ele não busca apenas parecer forte, busca estar firme até a morte, porque sabe que a verdadeira autoridade nasce da obediência e da integridade. Não basta falar, É preciso viver. não basta ouvir, É preciso obedecer. se você quer seguir a Cristo, Aprenda a morrer para si mesmo. Troque o orgulho pela humildade. Troque a vaidade pelo reino. O homem de Deus vive com propósito. O homem de Deus permanece fiel. Seus olhos estão na promessa. Seu coração pertence ao céu. Cristo lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo o rei da eternidade, e ensinou que o verdadeiro líder serve com amor e humildade. Por isso eu cuido da minha casa, por isso eu honro minha esposa, por isso eu ensino meus filhos a caminhar pela verdade gloriosa. Eu respeito meus pais, eu guardo minha palavra, porque seguir a Cristo de verdade transforma cada área da jornada. Não existe fé sem obediência, não existe força sem dependência, porque quem tenta viver longe do Senhor acaba perdido na própria consciência. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu aprendo quem sou. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu deixo o velho homem para trás. Se você quer seguir a Cristo, aprenda a morrer para si mesmo. Troque o orgulho pela humildade. Troque a vaidade pelo reino. O homem de Deus vive com propósito. O homem de Deus permanece fiel. Seus olhos estão na promessa. Seu coração pertence ao céu. Treine seu corpo, mas também treine sua alma. Fortaleça seus músculos, mas fortaleça sua fé ainda mais. Ganhe disciplina, ganhe sabedoria, ganhe domínio próprio, porque a batalha é diária. O homem cristão não é perfeito, mas luta todos os dias para crescer. Quando cai, se arrepende, se levanta para permanecer. Ele não se curva ao sistema, não negocia seus valores, porque conhece a verdade e sabe quem é o autor. O mundo oferece prazer por um instante, mas Cristo oferece vida abundante. O mundo promete felicidade passageira, mas Cristo oferece alegria verdadeira. Por isso meus olhos permanecem focados, não nos tesouros acumulados, mas na recompensa que está por vir, preparada para aqueles que escolheram servir. se você quer seguir a Cristo, aprenda a morrer para si mesmo. Troque o orgulho pela humildade. Troque a vaidade pelo reino. O homem de Deus vive com propósito. O homem de Deus permanece fiel. Seus olhos estão na promessa. Seu coração pertence ao céu. Eu não vivo para agradar o mundo, eu vivo para agradar meu rei. Enquanto eu tiver fôlego, vou permanecer firme na lei do Senhor. Siga Cristo, Quando for fácil, siga Cristo, quando for difícil, siga Cristo, quando ninguém entender, porque no final da jornada a recompensa pertence àqueles que permaneceram fiéis. Ser homem hoje é nadar contra a corrente, no mundo que tenta te mudar constantemente. Todos têm uma opinião sobre quem você deve ser.
mas poucos entendem o que Deus quer fazer. A tentação aparece em cada direção, disfarçada de prazer, satisfação, prometendo liberdade por um momento, mas deixando vazio e arrependimento. O mundo diz pense só em você, mas Cristo ensina a servir e crescer. O mundo diz busque seu prazer, mas Deus ensina a aprender a vencer. Todos querem resultados imediatos, mas ninguém fala dos caminhos apertados. Ninguém vê as noites de oração, nem a guerra dentro do coração. A luta é diária, a guerra é real, mas Deus não chamou homens comuns, chamou guerreiros para o campo espiritual. Eu não vou abandonar meu propósito por causa da pressão do caminho. Eu não vou trocar minha promessa por um prazer de poucos minutos. A batalha é difícil, mas a recompensa vale a dor, porque aquele que me chamou jamais falhou e jamais falhará. Tem dias que o medo bate na porta, dias que a dúvida tenta ser mais forte, dias que a ansiedade quer dominar e a vontade é simplesmente parar. Mas é nesses dias que eu lembro que Deus nunca desperdiça sofrimento. Cada prova tem uma finalidade, cada luta produz maturidade. O homem de Deus não é feito no conforto, ele é forjado no fogo, como aço sendo moldado para suportar o peso do chamado. Enquanto muitos escolhem desistir, eu escolho permanecer e prosseguir, porque sei que existe algo maior do que qualquer batalha ou dor. O vale não é meu destino, a tempestade não é meu final. Deus ainda está escrevendo algo sobrenatural. Eu não vou abandonar meu propósito por causa da pressão do caminho. Eu não vou trocar minha promessa por um prazer de poucos minutos. A batalha é difícil, mas a recompensa vale a dor, porque aquele que me chamou jamais falhou e jamais falhará. Quando a carne diz Desista, eu respondo permaneça. Quando o medo diz pare, eu respondo continue, hey! Quando o mundo diz se renda, eu respondo eu pertenço a Cristo. Meu propósito vale mais que aprovação, vale mais que fama ou posição, vale mais que qualquer ilusão, porque nasceu no coração de Deus. Meus olhos não estão focados apenas no agora, existe uma eternidade me esperando lá fora. Por isso continuo firme na caminhada, mesmo quando a estrada parece fechada. O mundo não entende minha visão, porque vive preso ao momento e à emoção, mas eu caminho pela convicção, sabendo quem governa a minha direção. Cada batalha vencida fortalece minha fé, cada cicatriz me mantém de pé, porque o Deus que começou a obra em mim é o mesmo Deus que vai conduzir até o fim. Eu não vou abandonar meu propósito Por causa da pressão do caminho, eu não vou trocar minha promessa por um prazer de poucos minutos. A batalha é difícil, mas a recompensa vale a dor, porque aquele que me chamou jamais falhou e jamais falhará. Minha esperança está no céu, minha confiança está no Rei. Enquanto eu tiver fôlego, eu permanecerei. O homem de Deus não é definido pelas facilidades que encontra, mas pelas batalhas que suporta, sem abandonar sua fé. sem abandonar seu propósito. Sem abandonar seu propósito.
para Abraão e aprendo a confiar, mesmo sem enxergar onde vou chegar. Saiu da sua terra obedecendo ao Senhor, porque a fé vale mais do que qualquer temor. Eu vejo Moisés enfrentando Faraó, quando ninguém acreditava ao seu redor. O mar se abriu diante da sua visão, porque Deus honra quem vive em obediência e submissão. Eu vejo José permanecendo fiel, mesmo na prisão não abandonou o céu. Transformou sofrimento em testemunho de valor, porque sua esperança estava no Senhor. Eu vejo Josué marchando sem recuar, quando muralhas pareciam impossíveis de derrubar. Mas quem confia na palavra do rei já entra na batalha sabendo em quem confiou. Eles correram a corrida, eles guardaram a fé, e agora suas histórias fortalecem os meus pés. Os pais da fé são exemplo para mim, mostram como permanecer até o fim. Quando a luta vier, Eu não vou parar, quando o medo surgir, eu vou continuar. porque o mesmo Deus que guiou seus passos Também está aqui, e a chama da fé que queimava neles hoje queima em mim. Daniel enfrentou os leões sem temor, porque sua confiança estava no Senhor. Mesmo cercado pela perseguição, permaneceu firme em sua devoção. Davi correu contra o gigante em pé, não pela espada, mas pela fé. Enquanto todos viam um homem impossível de vencer, Davi enxergava Deus pronto para agir e proteger. Gideão venceu com poucos guerreiros ao seu lado, porque o poder de Deus nunca foi limitado. A vitória não depende da quantidade, mas da presença do Senhor na batalha. E na verdade Paulo suportou prisões e aflições, levando esperança para as nações. Nada conseguiu fazê-lo desistir, porque conhecia o propósito de servir. Suas vidas são faróis, brilhando através do tempo. Suas histórias me lembram que vale a pena o sofrimento. Os pais da fé são exemplo para mim, Mostram como permanecer até o fim. Quando a luta vier, eu não vou parar. Quando o medo surgir, eu vou continuar, porque o mesmo Deus que guiou seus passos também está aqui, e a chama da fé que queimava neles hoje queima em mim. Abraão me ensina a confiar, Moisés me ensina a obedecer, José me ensina a perseverar, Josué me ensina a avançar, Daniel me ensina a permanecer, Davi me ensina a lutar, Paulo me ensina a terminar a corrida, e Cristo me ensina a vencer. são exemplo para mim, mostram como permanecer até o fim. Não importa o tamanho da batalha, nem a força da oposição, porque aquele que sustentou os antigos também sustenta meu coração. Eu sigo seus exemplos, mas meus olhos estão no Rei, porque toda a verdadeira vitória vem daquele que venceu por mim. As gerações passam, mas a fé permanece. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Davi, ainda está levantando guerreiros hoje. Acordo cedo, joelhos no chão, primeira batalha é na oração, porque eu sei que o inimigo vai tentar me distrair e me fazer parar. O mundo me chama para abandonar o caminho estreito e me conformar, mas fui escolhido para resistir, permanecer firme e prosseguir. A tentação aparece em toda direção, querendo roubar a minha visão, mas eu não troco a eternidade por
segundos de satisfação. Existe uma guerra dentro de mim, entre a carne e o que Deus quer para mim. Mas o Espírito fortalece meu coração e me mantém firme na missão. Eu não fujo da batalha, eu fui treinado pra lutar, porque quem pertence ao reino nasceu para perseverar. Sou um guerreiro de Deus e não vou recuar. Podem vir ventos e tempestades, Eu vou continuar. minha força vem do alto, minha esperança vem do Rei. A vitória está prometida porque eu sei Em quem confiei. quando o medo bate a porta, minha fé responde mais forte. Quando a dúvida tenta entrar, a palavra me faz avançar. O inimigo tenta me convencer que é impossível permanecer, mas eu lembro das promessas do Senhor e continuo com mais vigor. Não luto apenas contra o que vejo, existe uma guerra além do desejo, uma batalha espiritual acontecendo, mas Deus está me fortalecendo. Cada prova me torna mais forte, cada cicatriz muda minha sorte, porque o fogo não veio para destruir, mas para me ensinar a resistir. Quanto maior a guerra, Maior a dependência, quanto maior a prova, maior a experiência. sou um guerreiro de Deus E não vou recuar. Podem vir ventos e tempestades, Eu vou continuar. minha força vem do alto, minha esperança vem do Rei. A vitória está prometida porque eu sei Em quem confiei. se o mundo tentar me parar, Eu avanço, se o medo tentar me prender, eu avanço, se a dor tentar me quebrar, eu avanço. porque aquele que vai à frente já venceu a guerra. Muitos começam a corrida, mas poucos chegam ao final, porque a caminhada exige uma fé sobrenatural. Eu mantenho meus olhos na promessa quando a batalha se torna intensa, porque existe uma coroa preparada para quem não abandona a jornada. Não importa o tamanho da oposição, nem a força da perseguição, meu destino não está nas mãos do mundo, mas nas mãos do Deus da criação. E quando o último dia chegar e minha missão terminar, eu ouvirei a voz do Rei dizendo que valeu a pena permanecer. Sou um guerreiro de Deus e não vou recuar. Podem vir ventos e tempestades, Eu vou continuar. minha força vem do alto, minha esperança vem do Rei. A vitória está prometida porque eu sei Em quem confiei. a batalha pode ser longa, o caminho pode doer, mas a glória é certa no final para quem permanecer. Lute, Quando estiver cansado, lute, lute, quando ninguém acreditar, lute, lute. quando parecer impossível, porque o Deus que te chamou também garantiu a vitória, e a glória pertence àqueles que permanecerem fiéis até o fim. O mundo diz pra viver só pra si, mas Cristo me ensinou outro caminho aqui. Ser homem é servir antes de receber, é permanecer firme quando a vontade é correr. Eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus, porque um lar forte começa em Deus. Não basta palavras, não basta aparência, um homem de verdade vive pela obediência. Meus filhos observam cada decisão, aprendem mais pelo exemplo que pela instrução. Por isso eu vigio cada passo meu, porque quero apontá-los para o céu. Honro meu pai, honro minha mãe, a gratidão fortalece o que Deus mantém. Quem aprende a respeitar suas raízes permanece firme quando chegam as crises. Não fui chamado para ser levado pelo vento, nem pra viver sem direção. Fui chamado para liderar
esposa, como Cristo ensinou, com sacrifício, respeito e valor. Não apenas nos dias fáceis de viver, mas também quando é preciso permanecer. O mundo ensina egoísmo e vaidade, mas Deus ensina responsabilidade. Ser homem não é dominar ninguém, é levantar aqueles que Deus colocou sob seus cuidados também. Minha força não vem da arrogância, nem da aparência ou da importância. Minha força vem daquele que venceu e diariamente fortalece o servo seu. Quando surgem problemas no caminho, eu não abandono os meus sozinho. Eu fico firme, eu permaneço em pé, porque essa é a postura de quem vive pela fé. Se a tempestade vier, meu lar não vai cair, porque está firmado na rocha que jamais deixará de existir. Deus habita na minha casa, Deus governa meu coração. Ele está presente em tudo, é o centro da minha direção. Eu protejo minha família, eu permaneço na missão. Sou homem forjado por Cristo, treinado pra batalha e para a oração. Eu cuido do templo que Deus me confiou. Meu corpo não nasceu para a preguiça, nem para a escravidão. Eu treino, eu luto, eu venço a carne todos os dias, porque disciplina também é adoração. Cada treino me lembra uma verdade: nenhuma vitória vem sem intensidade. O peso fortalece o corpo por fora, e a perseverança fortalece a alma agora. A carne quer conforto, quer desistir, mas o Espírito me ensina a prosseguir. Enquanto muitos escolhem acomodação, eu escolho disciplina e transformação. Eu não corro atrás de aprovação, corro atrás da minha melhor versão, para servir melhor minha família e meu Senhor, com força, coragem e temor. Porque um guerreiro de Cristo permanece firme, mesmo quando a batalha insiste. Sua confiança não está no próprio braço, mas no Deus que sustenta cada passo. Deus habita na minha casa, Deus governa meu coração. Ele está presente em tudo, é o centro da minha direção. Eu cuido dos meus filhos, eu honro minha esposa com amor. Eu respeito meus pais e permaneço fiel ao Senhor. Eu fortaleço meu corpo, mas também fortaleço a fé, porque um homem de Deus verdadeiro permanece firme até o fim de pé. Ore, trabalhe, proteja, lidere, honre, persevere. Fortaleça o corpo, fortaleça a alma, e em tudo glorifique ao Senhor. Esta geração se curva para tudo, para opiniões, para prazeres, para o medo. Mas Deus ainda está levantando leões, leões de Cristo. O mundo quer homens sem direção, sem convicção, sem posição, mas eu fui chamado pra permanecer, mesmo quando todos escolhem ceder. Daniel entrou na cova dos leões, sem negociar suas convicções. O decreto mudou, mas ele não, porque sua fé era mais forte que a oposição. Hoje a pressão mudou de forma, mas continua a mesma plataforma. O pecado sorri e tenta seduzir, tentando fazer a servo desistir. Mas um leão de Cristo permanece firme, mesmo quando a batalha insiste. Ele sabe que o preço é alto, mas seus olhos permanecem no alto. Não me curvo ao sistema, não vendo minha fé. Não troco minha promessa por aquilo que vai desaparecer. Somos leões de Cristo,
sem aprovação, mas carregava fogo na missão. Falava a verdade sem recuar, mesmo sabendo o preço que iria pagar. Paulo enfrentou correntes e prisões, mas continuou alcançando nações. Porque quem conhece o chamado de Deus não abandona os caminhos seus. O mundo busca conforto e prazer, mas o reino ensina a permanecer, a carregar a cruz diariamente e caminhar fielmente. Não fomos chamados para ser aceitos, nem para seguir os conceitos. Fomos chamados para representar a luz de Cristo em qualquer lugar. Quando a multidão se curva, nós permanecemos de pé. Quando o mundo abandona a verdade, nós permanecemos na fé. Somos leões de Cristo, forjados pela verdade. Não caminhamos pelo medo, mas pela eternidade. Nossa força vem dos céus, nossa esperança vem do Rei. Podem vir gigantes ou tempestades, mas permaneceremos na lei. Leões não seguem a multidão, leões seguem o Rei. Leões não vivem por aplausos, vivem pela fé. Leões não negociam princípios, não abandonam sua posição, porque conhecem a voz do pastor e guardam sua direção. Esta geração precisa de homens fortes, não apenas no corpo, mas no espírito. Homens que conhecem a palavra e permanecem firmes no conflito. Homens que lideram seus lares, que ensinam seus filhos a caminhar, que honram suas esposas e ajudam outros a se levantar. Homens que dobram seus joelhos antes de enfrentar qualquer guerra, porque sabem que a verdadeira força não nasce da própria terra. Minha identidade não está no mundo nem naquilo que ele pode oferecer. Minha identidade está em Cristo e por ele escolho viver. Somos leões de Cristo, forjados pela verdade. Não caminhamos pelo medo, mas pela eternidade. Nossa força vem dos céus, nossa esperança vem do Rei. Podem vir gigantes ou tempestades, mas permaneceremos na lei. Não importa o tamanho da oposição, nem a força da perseguição, porque quem pertence ao Cordeiro também luta como um leão. A geração pode mudar, os governos podem mudar, as culturas podem mudar, mas a verdade permanece. Enquanto Cristo for rei, ainda existirá. Leões de Cristo, leões de Cristo. O mundo diz que ser homem é ganhar dinheiro, mas Deus me mostrou algo muito mais verdadeiro. Não basta colocar alimento sobre a mesa se minha família vive longe da certeza. Fui chamado para proteger meu lar, mas também para ensinar e orientar. Porque filhos não aprendem só ouvindo falar, eles aprendem observando como eu vou caminhar. Quando eles olham pra mim, o que será que conseguem ver? Um homem que apenas trabalha ou um homem que ensina a viver? Eu sou responsável por apontar o caminho, por mostrar que ninguém anda sozinho, por ensinar que a força vem do Senhor e que a fé vale mais que qualquer valor. Meu lar é meu campo de batalha, minha família é meu chamado, e um homem de Deus não abandona aquilo que lhe foi confiado. Eu sou o guardião da minha casa, chamado para liderar com amor, provedor de alimento e abrigo, mas também da palavra do Senhor. Meus filhos seguirão meus passos, por isso escolho viver pela fé. Porque um homem que honra a Deus deixa um legado que permanece de pé. Não quero apenas criar bons trabalhadores,
pecadores, quero criar homens tementes ao Senhor. Homens que conheçam a verdade, vivam com coragem e integridade. O mundo tenta ensinar seus valores, mas eu ensino aquilo que vem do Pai. Porque riquezas passam com o tempo, mas a palavra jamais passará. Minha esposa não recebeu apenas um marido, recebeu um líder comprometido que ama, protege e permanece fiel, com os olhos voltados para o céu. Eu não lidero pelo medo ou imposição, eu lidero pelo exemplo e convicção, porque a autoridade verdadeira vem daquele que primeiro aprende a servir também. Antes de corrigir meus filhos, eu examino meu coração, porque o exemplo sempre fala mais alto que qualquer instrução. Eu sou o guardião da minha casa, chamado para liderar com amor, provedor de alimento e abrigo, mas também da palavra do Senhor. Meus filhos seguirão meus passos, por isso escolho viver pela fé, porque um homem que honra a Deus deixa um legado que permanece de pé. Se meus filhos me virem orando, eles aprenderão a buscar a Deus. Se me virem perseverando, aprenderão a não desistir. Se me virem obedecendo ao Senhor, aprenderão a obedecer também, porque exemplos constroem gerações. Um dia meus cabelos ficaram brancos e minhas forças já não serão as mesmas, mas meu maior tesouro não será o que acumulei, será o legado que deixei. Quero olhar pra meus filhos e ver homens de caráter e poder, não pelo poder deste mundo passageiro, mas pelo poder do Espírito verdadeiro. Homens que amem suas famílias, que vivam segundo a verdade, que continuem ensinando seus filhos e espalhando essa herança pela eternidade. Porque o propósito de um homem de Deus vai muito além da própria vida. Ele planta sementes de fé que continuarão florescendo geração após geração. Eu sou o guardião da minha casa, chamado para liderar com amor, provedor de alimento e abrigo, mas também da palavra do Senhor. Meus filhos seguirão meus passos, por isso escolho viver pela fé, porque um homem que honra a Deus deixa um legado que permanece de pé. Meu ouro não são riquezas, nem os bens que consegui juntar. Meu tesouro são as gerações que aprenderam a Deus amar. Construa sua casa, Ensine seus filhos, ensine seus filhos, honre sua esposa, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. porque o verdadeiro homem de Deus não deixa apenas herança, ele deixa um legado. Acordo cedo, acordo cedo e já começo a guerra, não contra homens desta terra, mas contra tudo que tenta me afastar do propósito que Deus me chamou pra viver e guardar. O inimigo dispara dúvida sem parar, tentando minha mente dominar, mas eu conheço o caminho da proteção, porque Deus me entregou sua armadura e direção. Primeiro eu visto a verdade ao redor, porque a mentira nunca vem do Senhor. Ela firma meus passos na direção e fortalece minha convicção. Depois visto a justiça como proteção, guardando meu caráter e meu coração, pois quem caminha em integridade permanece firme em qualquer adversidade. Eu não entro na batalha despreparado, não caminho sozinho na escuridão. O Rei dos Reis me entregou sua armadura para a missão. Meu escudo é a fé, minha espada é a palavra, meu
Quando o medo tenta me atingir, o escudo da fé me faz resistir. As flechas voam em minha direção, mas não conseguem atravessar minha convicção. O capacete protege meus pensamentos contra dúvidas e tormentos, lembrando quem eu sou diante do rei, tudo aquilo que dele recebi e herdei. Meus pés estão firmes na paz que Cristo derrama e satisfaz. Por isso continuo avançando, mesmo quando a batalha vem apertando. E quando chega o momento de lutar, eu sei exatamente o que usar. Não confio apenas na minha opinião, minha espada é a palavra em ação. Quando o inimigo acusa, eu respondo com a verdade. quando o medo aparece, Eu respondo com fidelidade. meu escudo é a fé, Meu escudo é a fé, minha espada é a palavra. meu capacete é a salvação que protege minha jornada. Minha força vem dos céus. Meu general é o Senhor, vestido com sua armadura. Eu não temo acusador. A verdade me fortalece, a justiça me protege. A paz guia meus passos, a fé bloqueia as flechas. A salvação guarda minha mente e a palavra vence a batalha. Muitos entram na guerra desprevenidos, por isso acabam feridos. Mas Deus não chamou os seus filhos para lutar sem estar revestidos. Cada peça possui uma razão, foi entregue para a missão. Porque o inimigo é persistente, mas o poder de Deus é infinitamente maior e permanente. Não importa o tamanho da oposição, nem a força da perseguição, veste toda a armadura do Senhor, permanece firme em qualquer dor. Eu não fui chamado pra fugir, nem para me esconder ou desistir. Fui chamado para permanecer de pé e lutar até o fim pela fé. Meu escudo é a fé, Minha espada é a palavra, meu capacete é a salvação que protege minha jornada. minha força vem dos céus. Meu general é o Senhor, vestido com sua armadura. Eu não temo acusador. Podem vir batalhas e provações, podem vir dias de aflição, porque aquele que veste a armadura de Deus já entra na guerra com proteção. Vista a verdade, vista a justiça, levante o escudo da fé, proteja sua mente com a salvação. Segure firme a espada da palavra e avance, porque o guerreiro de Deus não luta pela vitória, ele luta a partir da vitória que Cristo já conquistou. Eu ouvi uma voz no meio do silêncio, falando mais alto que meus pensamentos, chamando meu nome para caminhar por uma estrada que eu não podia controlar. Eu tinha sonhos, eu tinha planos, queria construir meus próprios caminhos, mas Deus mostrou algo muito maior, um propósito eterno vindo do Senhor. Muitos fogem quando Deus chama, porque o chamado exige entrega, exige fé quando falta visão, exige coragem pra viver a missão. O mundo oferece conforto e distração, mas Deus oferece direção. E eu descobri que não existe prazer maior do que obedecer. Quando Deus chama, A resposta muda destinos. quando Deus chama, A fé vence os medos. eu vou atender ao chamado, mesmo sem saber onde vou chegar. Porque quem me chamou é fiel e nunca vai me abandonar. Minha vida pertence ao Senhor, meu futuro está em suas mãos. Eu fui criado para um propósito e não para viver em vão. Abraão deixou sua terra para trás, sem saber onde pisaria jamais, mas descobriu que quem confia em Deus nunca caminha sozinho nos caminhos seus. Moisés enfrentou o impossível porque o chamado era maior que o medo, e Davi enfrentou gigantes de pé porque sua confiança
esperança estava na fé. Eu aprendi com aqueles que vieram antes que Deus usa homens perseverantes, homens comuns que escolheram obedecer quando seria mais fácil se esconder. O propósito não nasce da conveniência, nasce da obediência. E quem decide seguir o Senhor encontra uma força superior. O chamado é maior que a dúvida, maior que o medo, maior que as circunstâncias. Eu vou atender ao chamado, mesmo sem saber onde vou chegar. Porque quem me chamou é fiel e nunca vai me abandonar. Minha vida pertence ao Senhor, meu futuro está em suas mãos. Eu fui criado para um propósito e não para viver em vão. Eu não nasci por acaso, eu não estou aqui sem razão. Antes mesmo do meu primeiro passo, Deus já conhecia a minha missão. Se o caminho for estreito, vou continuar. Se a batalha aumentar, eu vou avançar. Porque o chamado de Deus vale mais que qualquer aprovação. Hoje eu vivo com os olhos na promessa, sem permitir que o mundo me impeça, porque eu sei que existe algo maior preparado pelo meu Senhor. Não vou desperdiçar meus dias correndo atrás daquilo que fica e desaparece logo mais. Quero investir minha vida na eternidade, vivendo com fé, coragem e verdade. Cada luta fortalece meu caráter, cada prova fortalece minha fé. Porque Deus não procura perfeição, procura corações disponíveis para ficar de pé. E quando eu chegar ao fim da caminhada, quero olhar para trás sem culpa guardada e poder dizer diante do Rei: eu ouvi teu chamado e obedeci. Eu vou atender ao chamado, mesmo sem saber onde vou chegar. Hey, porque quem me chamou é fiel e nunca vai me abandonar. Minha vida pertence ao Senhor, meu futuro está em suas mãos. Eu fui criado para um propósito e não para viver em vão. Minha missão não termina aqui, minha esperança não está no chão. Eu vivo pra glorificar a Deus e cumprir minha vocação. Muitos escutam, poucos respondem. Muitos são chamados, poucos permanecem. Mas eu escolhi seguir, eu escolhi obedecer. Eu escolhi viver o propósito que Deus escreveu para mim. Desde menino eu sentia que existia algo mais, algo maior que dinheiro, fama e sinais. Vi o mundo correndo sem direção, mas Deus já falava ao meu coração. Todos buscavam tesouros para acumular, enquanto eu aprendia onde investir e guardar. Porque tudo que o tempo pode destruir nunca foi feito para me definir. Eu não nasci apenas para sobreviver, nem para passar pela vida sem compreender. Existe um propósito maior que eu, escrito pelas mãos do próprio Deus. Quando eu caio eu me levanto outra vez, porque minha esperança não depende dos reis. Minha confiança não está na multidão, mas naquele que governa a criação. Meus olhos estão além do horizonte, além das montanhas, além das circunstâncias. Fui chamado para o alto, chamado para viver pela fé, chamado para algo maior do que tudo que meus olhos podem ver. Minha
conhece atalhos e ilusões, mas eu conheço as falsas promessas e tentações. Já vi muitos venderem seu chamado por aquilo que logo será abandonado. Mas eu não vou trocar eternidade por alguns minutos de vaidade, porque existe uma recompensa preparada para quem permanece na caminhada. Quando a luta aperta e o medo aparece, minha alma lembra das promessas que conhece. O mesmo Deus que abriu o mar ainda é poderoso pra me sustentar. Não importa o tamanho da oposição, nem o peso da perseguição, porque quem foi chamado pelo rei já sabe que a vitória vem. Eu não caminho por vista, Eu caminho com promessa, eu não sigo emoções, eu sigo a palavra. fui chamado para o alto, chamado para viver pela fé, chamado para algo maior do que tudo que meus olhos podem ver. Minha esperança vem do céu, meu destino está no Senhor. Eu não vivo apenas para este mundo, eu vivo para algo muito maior. Quando o mundo diz, olhe pra baixo, Deus diz, olhe pro alto. Quando o mundo diz, acumule tesouros, Deus diz, acumule propósito. Quando o mundo diz, Viva para hoje, Deus diz, prepare-se para a eternidade. Por isso meus passos têm direção, por isso guardo meu coração, por isso permaneço firme na missão, mesmo quando ninguém entende minha visão. Eu não corro atrás do vento, nem vivo preso ao momento, porque sei que existe uma cidade preparada desde a eternidade. Cada prova me aproxima mais, cada batalha fortalece ainda mais. A fé que Deus plantou em mim vai me conduzir até o fim. E quando minha corrida terminar e diante do rei eu me apresentar, quero ouvir sua voz me chamar e saber que valeu a pena perseverar. Fui chamado para o alto, chamado para viver pela fé, chamado para algo maior do que tudo que meus olhos podem ver. Minha esperança vem do céu, meu destino está no Senhor. Eu não vivo apenas para este mundo, eu vivo para algo muito maior. Meus olhos estão na promessa, meu coração pertence ao rei. Enquanto eu tiver fôlego, continuarei seguindo sua lei. Eu não pertenço a este mundo, sou apenas um viajante, e a casa está além das nuvens. Meu rei me espera adiante, e até aquele dia eu continuarei caminhando. Chamado para o alto, chamado para a eternidade, chamado para o alto. Já fui criança sem entender a direção, vivendo apenas pela emoção. Mas os anos passaram, eu amadureci, e Deus começou sua obra em mim. Hoje eu caminho com responsabilidade, buscando honra, verdade e integridade. Porque ser homem é muito mais que existir, é permanecer firme quando é difícil prosseguir. O mundo ensina orgulho e aparência, mas Deus ensina caráter e consciência. Enquanto muitos buscam apenas posição, eu busco viver minha vocação. Aprendi que força não é gritar mais alto, nem provar valor através do impacto. A verdadeira força nasce lá no céu, quando o homem se curva diante de Deus. Quanto mais eu oro, mais forte eu me torno. Quanto mais eu busco, mais firme eu permaneço. O homem de verdade tira sua força dos céus, sua confiança está no Senhor e não apenas em
homem de fé busca o Senhor e glorifica seu nome por onde for. Nas palavras, nas escolhas, na intenção, em cada atitude e decisão. Eu não vivo para impressionar, nem para aplausos conquistar. Minha missão é agradar aquele que me chamou para perseverar. Quando a tentação tenta seduzir, eu lembro do motivo para prosseguir. Não fui criado para ser escravo daquilo que tenta me manter acorrentado. Minha força física tem o seu valor, mas ela não substitui o temor do Senhor. Porque o braço mais forte pode falhar, mas Deus jamais deixará de sustentar. Quando o vento sopra forte eu continuo de pé, porque minha fundação está firmada pela fé. O homem de verdade tira sua força dos céus, sua confiança está no Senhor e não apenas em si mesmo. Eu fortaleço meu corpo, mas fortaleço minha fé também. Porque músculos sem propósito não sustentam ninguém. Meus olhos estão na promessa, meu coração pertence ao Rei. Por isso o mundo não me domina, porque eu sei em quem confiei. Já fui criança, agora sou homem, firmado na força do Espírito Santo. Já fui levado pelas emoções, hoje sou guiado pela convicção. Já fui influenciado pelo mundo, hoje sou influenciado pela palavra. O mundo me oferece atalhos, mas eu escolho o caminho estreito. Eu vivo com propósito todos os dias, mesmo em meio às batalhas e agonias, porque existe algo maior me esperando. E é por isso que sigo caminhando. Não corro atrás de tudo que reluz, eu sigo os passos daquele que venceu na cruz. Enquanto muitos vivem sem direção, eu caminho olhando para a eternidade e a missão. Minha mente está focada, minha fé fortalecida. Minha esperança não depende das circunstâncias da vida. O mundo pode mudar de opinião, mas eu não abandono minha posição, porque quem conhece a verdade do Senhor não negocia seus valores, por favor. Um homem de verdade tira sua força do céu, sua confiança está no Senhor e não apenas em si mesmo. Eu fortaleço meu corpo, mas fortaleço minha fé também. Porque músculos sem propósito não sustentam ninguém. Meus olhos estão na promessa, meu coração pertence ao Rei. Por isso o mundo não me domina, porque eu sei em quem confiei. Sou homem de fé, sou homem de propósito. Sou homem firmado na rocha, e sigo olhando para o alto. Já fui criança, agora sou homem, não guiado pelo medo, mas pelo Espírito. O mundo não me controla, o mundo não me define. Minha força vem do céu e meu destino está nas mãos de Deus.